Olá pessoas, tudo bem no planeta? Hoje 14 de abril de 2025, 14/4/2025, estamos aqui mais uma vez gravando o canal Decifra-te ou Devora-te com as orientações de acordo com as relações entre os planetas. Eu sou o Surrail, se você gosta do que eu posto aqui, por favor, compartilhe, dê a sua curtida, faça seus comentários, faça a sua inscrição, divulgue esse canal aí para quem vocês sabem que gosta de astrologia e que porventura vocês entendam que o que eu posto aqui pode colaborar, somar, contribuir com a vida das pessoas. Bom, hoje ainda na semana da lua cheia, que começou no dia 12, a lua, final de Libra, a lua agora é em Escorpião. Hoje ela não está fazendo aspecto com o mapa do dia com nenhum planeta. Então fica assim, uma lua solta. Quando está assim no mapa, seja pessoal, seja esse, coletivo, de empresa, mas sobretudo no pessoal, fica muito por conta da pessoa promover as possibilidades daquilo que se propõe o mapa. Mas no mapa pessoal de cada um, certamente essa lua vai estar fazendo alguma conjunção, algum aspecto com algum planeta, vai estar fazendo alguma relação com algum planeta. Por isso que eu sempre lembro aqui que aqui é uma leitura coletiva, certo? E que o certo é fazer essas leituras para o mapa de cada um, que vai ser estudado, o mapa da pessoa, o mapa da empresa, o mapa do país, o mapa de uma astrologia mundial, de uma sinastria e por aí vai, todos os mapas possíveis que podem ser feitos, todos os estudos possíveis que podem ser feitos. Agora a Lua está a 10 graus de Escorpião, então a Lua solta. E vindo da lunação de Áries, começou no dia 29/3, com o eclipse solar, né? Então, essa Lua cheia em Escorpião, aqui as emoções, os sentimentos estão profundamente assim arregados, sentidos, entende? Emocionados, emotivos. Então, um sentimento e uma emoção bastante profunda. E uma emoção bastante profunda que pode promover transformações, transmutações, regenerações. Escorpião é regido por Plutão e Marte é corregente de Escorpião. Então, do que eu sempre falo aqui, lembro, transformação para mim é de fora para fora, de fora para dentro, transmutação é de dentro para dentro, de dentro para fora, e aí acontece a regeneração, certo? E este Plutão, ele tem essa energia de promover profundamente tudo aquilo que ele toca. Como é Escorpião, que é regido por Plutão, Escorpião também tem essa pegada muito forte. Aqui está envolvido os assuntos da morte, do sexo, da sexualidade, dos valores dos outros, do manipular, do controlar, das traições, das trairagens, das invejas, do ciúme, do submundo, entende? Então, quer dizer, de repente a pessoa pode usar, através do seu emocional, do seu sentimental, esses caminhos aí, entende? Manipular e controlar pelo poder ou pela capacidade de controle que tem numa situação, ir pelo caminho do sexo e da sexualidade para manipular e para controlar, ir pelo caminho do submundo, o caminho do esgoto, porque o caminho do submundo, o caminho das sombras, o profundo do profundo, o esgoto, que sim, para ficar bem literal, é mundo de Escorpião, entende? Então o sexo, a sexualidade, a morte, o morrer e o renascer, a morte e o renascimento, mundo de Escorpião, entende? E aí, linkando lá com 29/3, a lunação de Áries, o início da história, em função do que a pessoa plantou e semeou, em função da introspecção que a pessoa desenvolveu com ela mesma, para entender o seu eu, a sua pessoa, e depois, quando acontece o eclipse, o sol, a energia vital, o ser da pessoa
conecta com a outra possibilidade de desenvolver um outro ser para poder dar um outro movimento nesse ser, quer dizer, desliga a luz e acende a luz numa outra vibração, numa outra frequência. Aqui com essa lua em Escorpião, lua cheia, essa possibilidade saudável de promover transformações, transmutações e regenerações na vida da pessoa é imensa, é gigante, é grande. Entende? Escorpião, elemento água. Então, as emoções e os sentimentos. A Lua fala, rege Câncer, também fala de emoções e sentimentos. E aqui em Escorpião é o profundo do profundo do profundo dessa história. Agora tem todas essas variantes e essas possibilidades aí de Escorpião. O lado ali do esgoto, das sombras, da escuridão, e o lado, digamos assim, da luz, da fênix. Eu já falei em outros vídeos aqui muito dessas histórias, as 3 fases de Escorpião. Entende? Então, assim, prestar atenção que está muito por conta da pessoa hoje, no coletivo, do que ela vai conectar. Qual a frequência com a que ela vai conectar, qual a vibração que ela vai vibrar com essa lua em Escorpião. O lado mais interessante aí é sempre bom prestar atenção, porque Escorpião ele é muito frio, entende? É o tal da vingança, né? Então, assim, espera aquele momento, a pessoa nem está lembrando mais do que aconteceu, quando vê, está tomando uma facada nas costas, está tomando uma ferroada, né? O Escorpião valeu o ferrão dele e está dando a ferroada, né? Aí muitas vezes tem até aquele conto, quando o Escorpião pede uma carona para a rã, para atravessar o rio, atravessar o lago, a rã fica ali suspeita, né? Fala, não, mas você é dado a trairagem e tal, e te coloca aqui nas minhas costas ali, vai que você me dá uma ferroada ali, né? Taca o seu ferrão em mim, como é que fica? Eu morro com o seu veneno. E aí o Escorpião vira e fala, não, mas se eu vou fazer isso e vou morrer, eu não vou fazer isso, eu estou precisando da sua ajuda para atravessar aqui. A rã achou pertinente a história e o argumento dele, né? Tipo assim, tem sentido. Eu vou dar a carona para você. Levou e chegando lá na margem, o Escorpião tumba. E ele pede desculpa falando que é da natureza dele. É da natureza essa possibilidade de trair. Mas é da natureza também transmutar isso aí, transformar isso aí, regenerar nessa história. Entende? Então, quer dizer, ele não está fadado a ser um traíra, o Escorpião. Ele não está fadado a ser um traidor. Ele não está fadado a ficar traindo, a ficar invejando, a ficar tendo ciúme, a ficar querendo controlar, manipular, sufocar todo mundo. Não. Ele tem essa capacidade da transformação, da transmutação e da regeneração, de sair dessa história do mundo da escuridão e vir para o mundo da luz. Só que isso é um processo forte, poderoso. Entende? Quando você vê os ensinamentos de Buda, né, ele não está falando que não vai ter esses desafios, não vai ter esses sofrimentos, não vai ter essas intempéries na vida. Não. Ele está falando, esses desafios, esses sofrimentos, essas intempéries vão ter, mas encarando, elas podem ser vencidas. As instituições religiosas é que matam seus mestres. Jesus ensinou isso muito bem. Entende? Só que fica colocando aí que parece que a vida não tem sofrimento, não tem dificuldades, não tem desafio. Aqui no planeta Terra, a pegada é essa, é de desafio, é de sofrimento, é de dificuldade. Aqui é um hospital, aqui é uma escola. Ainda não passou para um nível que vai estar assim, que não vai ter mais dor, que não vai ter mais sofrimento. Ainda o próximo nível que a Terra vai passar é o nível da regeneração. A regeneração está aqui, ó, Escorpião. Olha, a pessoa olha para ela e fala assim, essa história de trair, essa história de ser desonesto, essa história de mentir, essa história de manipular, de ter ciúme, de ter inveja,
de querer ficar tendo poder pelo poder, controlar, sufocar o outro por conta disso, ficar ali dando facada nas costas. Isso não presta, isso não leva para lugar nenhum, não leva para evolução nenhuma, não cresce, porque só fica ali, ó, no buraco, no esgoto. Não sai para outros mundos, entende? Para outras dimensões, para outros corpos muito melhores, muito mais saudáveis. Não sai dessa história de doença, de dor, de sofrimento, de lágrimas, percebe? De guerra, de luta, de controle, de poder. Fica eternamente nisso, percebe? E aí a pessoa fala assim, cara, de repente ter uma vida que não tem mais isso é muito legal, que são os mundos superiores, dentro desse sistema solar, que não é o sistema solar em termos de evolução, mas já tem muitos mundos assim, altamente evoluídos. Júpiter, por exemplo, é um deles. Saturno, na sua maneira, é um deles. Uma das próprias luas de Júpiter, eu gosto de falar Ganímedes, mas geralmente falam Ganimedes, é um deles, da onde estão os muitos Cristos, entende? Não tem mais doença, não tem roubo, não tem ladrão, não tem corrupção, não tem traição, não tem trairagem, não tem mentira. Se as casas de lá têm porta, não tem fechadura, não tem tranca, não precisa. Para que vai fechar? Com medo de quê? Para roubar o quê? Não tem quem vai roubar. Não existe não tem quem vai roubar, não tem doença, não tem sofrimento, não tem dor, não tem traição. As relações são altamente soltas, livres, porque saudáveis, até o próprio a indumentário, o corpo, ainda para esses seres ali, é volátil, sabe? Eles fluem, eles flutuam. O próprio Júpiter é gasoso, porque não precisa desse corpo pesado, entende? As ditas construções, se esse é o termo, não tem esse peso. Percebe? Os alimentos, as alimentações, via ar. O próprio respirar é uma alimentação, porque já é nutritivo. Os bichos de lá, os animais de lá, são muito mais evoluídos do que nós aqui, seres humanos. O mais evoluído daqui, dos normais aqui, se for comparar em termos de inteligência e colocar um animal de lá em relação ao animal daqui, seria igual ao macaco daqui para o animal inferior de lá. Percebe a história? Então o escorpião não está fadado a ficar sempre traíra, igual tem esse conto. É da minha natureza, não. É da natureza do escorpião também transformar, transmutar, regenerar, passar por tudo isso aí e acontecer o processo da fênix com ele. Entende? Aí ele sai desse mundo de ficar rastejando, tipo lacraia, tipo escorpião, tipo cobra peçonhenta, saca? E vai e transforma numa fênix, um grande prato. Eu já falei aqui que das histórias que eu li, dizem que o nível de evolução das cobras é virar pássaros. Quer dizer, sai desse processo de rastejar e vai voar. Olha que louco. Isso aqui, na Terra, nesse plano mundano, terráqueo, terrestre. Percebe a história? Então, que a lua cheia em escorpião, o sentimento é muito grande, o emocional é muito grande, o emotivo é muito grande, a emoção é muito grande, é gigante, é semana da lua cheia. Sente toda essa emoção com o que plantou lá na lua nova do dia 29/3, da introspecção que foi feita do eu, e vai aqui, ó, na sua própria relação com esse eu plantado lá da introspecção, dessa lua em escorpião agora, na relação com os valores dos outros, e promove toda essa transformação, essa transmutação, essa regeneração dos seus sentimentos, das suas emoções, na relação dos valores dos outros, na relação com o sexo, na relação com a morte, que entender que a morte de alguém ou a morte das coisas é o fim de uma história para o renascimento de outra, para o nascimento de outra. Porque o renascimento está promovendo o renascimento em algum lugar, em alguma esfera.
Então, quando morre uma história que com a gente aqui, uma relação, um relacionamento, uma história, um entendimento, morreu aquilo, renasceu numa outra dimensão, mas nessa dimensão de compreensão está acontecendo um nascimento. Quando morre aqui, nasce no outro plano. Nem que seja nessa faixa da atmosfera terrestre, mas é outro plano. Que ali tem os mundos dos espaços da espiritualidade, onde tem outras cidades, entende? Essas cidades começam a acontecer com as cidades aqui no plano a partir de 1 milhão de pessoas. Aí começa a acontecer mesmo essas cidades todas. Mas aí no plano espiritual. E aí em 300 mil dimensões. Entende? Então hoje é um dia muito interessante, coletivamente, com essa lua solta. Agora, para quem conhece o mapa, agora na parte da manhã 10 graus, ela vai andando, mais para de noite, lá na frente, ela vai começar o processo de oposição com Urano em Touro, o eixo Escorpião-Touro. E aí, ó, para quem está vivendo esse processo, tudo que eu falei aqui, talvez pode rolar uma rebeldia, uma revolta do tipo, aqui nada, não vou fazer isso não, vou ficar nessa mesmo, de trair, de mentir, de enfiar a faca nas costas, e manipular, e controlar, e foda-se. Esse foda-se aí não é legal. Esse foda-se aí é de Urano, é da indiferença. Esse foda-se legal, essa indiferença legal, é para tipo assim, olha, eu vou virar, vou me transmutar, vou me transformar, me transmutar, regenerar e ser uma pessoa melhor para mim mesmo, para mim mesma, para a vida. E esses pares que sempre estiveram comigo, que vier me cobrar, do tipo assim, uai, vai ficar bonzinho agora, problema deles. Essa indiferença é legal. Esse foda-se é legal. Deixa eles na deles e você fica na sua. É igual quando a pessoa resolve parar de fumar o Souza Morte. Entende? A pessoa para de fumar o Souza Morte, parece sim que todos os que estão ainda fumando o Souza Morte aparecem ali para ficar oferecendo até carteiras de graça para a pessoa. Parece que fica provocando, né? E às vezes chega até a cobrar, vai parar mesmo? Parou de fumar? Ou resolve parar de beber esses álcools aí da vida, né? Tudo batizado, tudo sujo e ruim, né? Então, a pessoa, mas parou de beber? Não acredito, vai ficar só na água, vai ficar só no suco, né? Ou a pessoa resolve ser vegetariana, resolve ser vegana, a mesma coisa. Então, assim, a indiferença na boa, o foda-se na boa é para esses momentos, porque essa indiferença é inteligente, esse foda-se é inteligente. Urano rege Aquário, a consciência superior, razão e emoção acontecendo em uníssono, sendo manifestado pelo ser da pessoa, espiritual da pessoa. A pessoa está caminhando para aí, ó. Entende? Buda, Jesus, Krishnamurti, Chico Xavier, Osho, Sadhguru, esses outros aí, tantos aí que nem gostam de ficar aparecendo na mídia, entende? Mas que estão aí promovendo, colaborando com a melhora do planeta, são seres espirituais altamente evoluídos que se permitem vir para a Terra e ter essa relação com essa carcaça aqui, com esse corpo, que é lindo, maravilhoso, tem que ser bem cuidado, bem tratado, não é para desprezar corpo e mente, não, muito pelo contrário. Às vezes a pessoa fica pensando, quando a gente fala as coisas assim, que o corpo é para deixar de lado, que a mente, não, é para cuidar muito bem. Isso aqui foi milhões de anos para ser desenvolvido. Entende? Dentro do processo aqui do planeta Terra. O próprio planeta Terra foi milhões de anos para virar o planeta Terra. Entende? Que quem cuidou do feitio e da construção e cuida ainda da evolução dele é Jesus Cristo, que eu falei ontem. Entende? Então é outra dimensão. E lua cheia em Escorpião dá muito essa pegada de dar essa possibilidade. Esse início da semana da lua cheia, eu tenho certeza que muita gente sentiu muita força ali no seu sentimental, no seu emocional,
e quis dar conta de querer conectar com essa possibilidade. Quer ver uma história para entender melhor, para ilustrar bem aqui, essa história da transformação, da transmutação, da regeneração? É quando a pessoa percebe do tipo assim, cara, aconteceu aquilo comigo, com alguém, com fulano, com Beltrano, com essa situação, e eu acho que assim, não vamos ficar nessa história não vamos ficar nessa frequência, nessa vibração não. Eu quero ir lá nessa pessoa e conversar com essa pessoa. Olha, nem que a gente não volte a ser amigo de novo, a trabalhar junto de novo, a relacionar de novo, mas assim, pelo menos no interno da gente, vamos acabar com isso, vamos transformar isso, vamos transmutar isso, vamos regenerar isso. E quando a gente faz isso, mesmo que o outro não aceite, na gente começou esse processo de transformação, transmutação e regeneração. Se o outro vem para a gente, mesmo que venha e depois mostre que não deu conta, mas você aceitou, esse processo de transformação, de regeneração, de transformação, de transmutação, de regeneração, acontece. E aí, você começa a fluir para outras dimensões. É assim. O processo é esse mesmo. É lento, não é rápido disso. Mas Osho, eu lembro muito bem de ter lido no livro do Osho, que ele fala, a iluminação pode ser súbita, entende? E é justamente para as pessoas que estão assim, aceitando entrar nesse caminho. Aí ela, acontece. Subitamente. A pessoa percebe tudo. Saca? Não quer dizer que ela percebe, ela começa a compreender. É aquilo que eu falo aqui, entende, compreende, aprende, atua e é. É. Pá! Dá um estalo e a pessoa é. A percepção dela de tudo, de todos, é um outro processo. Sabe? É uma escala superior. Entende? Então, aproveitemos essa vibração de hoje, vamos nos conectar com isso e promover na gente mesmo esse processo de transformação, de transmutação, de regeneração, com o sexo, com a sexualidade, com a morte, com os valores dos outros, parar com a história das podridões, das escuridão, da sujeira, do submundo, do trair, do mentir, do manipular, do sufocar. E eu tinha começado e esqueci de falar. O grande lance para dar conta de viver essa energia poderosa de Escorpião é soltar. Então olha ali no seu mapa, onde tem Escorpião, solta. E não é fácil não, viu? Mas no que aceitar de querer soltar, já começou a caminhada no caminho dessa transformação, dessa transmutação, dessa regeneração. Beleza? Se quiser saber mais, procure algum astrólogo ou algum astrólogo da sua preferência no planeta Terra, ou no Zap, nas descrições tem o número do meu Zap. Você entra lá, manda uma mensagem para fazer o seu mapa, eu desenho o mapa à mão, e aí para a gente estabelecer uma comunicação, eu explicar como é que é o meu atendimento. Eu atendo presencialmente via web, astrologia pessoal, astrologia empresarial, orientação vocacional, sinastria, astroterapia, astrologia mundial e uma série de outros estudos que podem ser desenvolvidos através desse conhecimento milenar, lindo e maravilhoso e eterno que é a astrologia. Beleza? Valeu, muito agradecido pela atenção, até mais, fique em paz.